A parte mais importante de um site de vendas é efetivamente a jornada de compra do consumidor. Dentro do site existem várias formas do cliente ser atraído para fechamento do pedido. O Leonardo vai passar para a gente um pouquinho sobre como melhorar essa conversão, o CRO. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo Verne, analista de usabilidade e design aqui na Traycorp. Sobre esse assunto eu tenho 3 dicas muito legais para você hoje. Conteúdo HTML, fluxo de compra e carrinho abandonado. O primeiro tema que a gente vai falar são sobre os conteúdos HTML. Então a nossa geração hoje é totalmente impactada por elementos visuais. Isso acaba refletindo também no mundo do e-commerce. De modo que hoje não é interessante você simplesmente deixar os seus produtos soltos na página de categoria e esperar que o cliente se vire para encontrar. Então você tem que ajudar. A nossa geração, nossos consumidores estão muito acostumados a ter essas intervenções para tudo vir na mão e nada ter que a pessoa ir atrás. É aquele velha regra do não me faça pensar. Então esses conteúdos HTML sempre vêm com o objetivo de alavancar as vendas, auxiliar o fechamento do pedido. Só que isso pode ser feito de várias formas. Como esses conteúdos podem ser colocados em vários lugares diferentes da loja, para cada lugar e cada posição, cada tipo de página, cada tipo de conteúdo, a estratégia usada vai ser diferente. Então você tem que pensar nisso na hora de elaborar o seu conteúdo. O primeiro tipo de conteúdo que a gente vê são os técnicos. Isso principalmente é usado para o SEO, então é um conteúdo recheado de palavras-chave que ajudam na relevância daquela página. Isso pode ser feito de forma mais visual, no caso esse conteúdo estar misturado com imagens e outros elementos em um lugar mais destacado, de uma maneira que vai auxiliar o cliente lendo aquele conteúdo e também os buscadores ao mesmo tempo. Ou eles podem simplesmente estar mais escondido para o cliente, se for um texto realmente mais técnico e simplesmente com o intuito de trazer maior número de palavras-chave, que às vezes fica um pouco cansativo para o usuário, então isso fica um pouco mais escondido, ou na parte mais embaixo da página, ou na lateral, mais para os buscadores lerem mesmo do que para o teu cliente. Como a gente pode ver aqui no site da Loja Vírus, tem um exemplo de um texto falando sobre a categoria que ele está, dando mais relevância para essa página. Outra forma de usar o texto técnico é através da descrição do produto. Isso não precisa ser um texto cru, simplesmente um parágrafo de texto falando sobre o seu produto. Você tem maneiras mais visuais de trabalhar isso, de uma forma que vai continuar auxiliando o trabalho dos buscadores pelo número de palavras-chave contido naquela página. Então, tamanho, todos os atributos, de cor, tipo, peso, enfim, cada produto vai ter suas características diferentes, mas todas elas vão estar como texto em HTML naquela página. Mas isso não precisa estar num texto corrido, ele pode muito bem estar de uma forma mais visual, como uma tabela, com ícones ou outros elementos que atraiam mais a atenção do cliente do que simplesmente um texto corrido. Além do texto técnico, a gente tem também os textos informativos, onde eles também são para trazer características do produto para o teu usuário, mas você pode aproveitar e colocar mais apelo emocional nele, não só as descrições e os termos técnicos. Isso é feito principalmente de 2 formas. Ou um conteúdo no topo da própria categoria já trazendo os produtos embaixo, ou uma página inteira reunindo todas as informações e direcionando para vários links diferentes. Esse tipo de conteúdo é muito versátil e é o lugar que você tem para reunir o maior número de informação possível sobre aquele produto ou aquele tipo de produto, se for uma categoria. Portanto, é interessante você reunir todo tipo de conteúdo diferente. Vídeo sobre o produto, outras fotos, seja tirada pela tua equipe mesmo ou vindo de fornecedor, outras informações diferentes, e também é a hora de pensar no que o teu cliente está pensando, no que o teu cliente está procurando quando chegou nessa página. Será que ele sabe tudo o que ele precisa? Será que ele já tem todas as informações que ele precisa para comprar aquele produto? Aqui a gente pode ver um exemplo de página de um cliente nosso que é Eletrorastro, onde é possível ver todos esses tipos de conteúdo diferente e também esses links para outros conteúdos. Por exemplo, na área de iluminação. O cliente tem uma infinidade de opções na hora de escolher o melhor produto para ele. Se for um pendente, a posição dessa lâmpada vai interferir na altura desse pendente, por exemplo. Se for do lado da cama, é um pouco mais baixo. Se for em cima da mesa da sala de jantar, ele fica um pouco mais alto. O tipo da cúpula tem que ser diferente. Será que tem diferença na temperatura da lâmpada, se é uma luz fria, uma luz quente?
Então são diversas informações que às vezes o cliente ainda não tem e vai ser muito importante para ele se você mesmo responder essas perguntas para ele. Ele vai te ter como uma referência no assunto e a próxima vez que ele precisar de alguma coisa, com certeza ele vai lembrar que a tua loja tem uma gama completa de informações que o ajudam a comprar e também tem os melhores preços e esse tipo de apelo comercial. Outra forma de trabalhar com os conteúdos informativos é não ter já todo esse conteúdo de cara na tua página, mas trabalhar como uma central de outros caminhos, como um hub de informações que vão levar o cliente a outras páginas específicas de acordo com aquilo que ele precisa. Isso pode ser também feito de várias formas, mas a mais usada é também como um conteúdo topo ou uma página completa sobre várias categorias relacionadas. Outro tipo de conteúdo HTML é o promocional, onde é o momento de você destacar todas as suas vantagens comerciais. Isso pode ser feito através de um conteúdo no topo também, onde através de um banner, por exemplo, você traz as vantagens da tua promoção. Você pode colocar mais de um botão, então mandando para promoções de valor diferente, tipos de desconto diferentes, criando como se fosse um filtro para aquela própria categoria. Outra opção são os próprios filtros, onde através de um conteúdo você pode criar atalhos diferentes, como a gente vê aqui no caso da loja Vírus, onde ele já traz como destaque opções de fabricante, de tamanho, de gênero, que podem interessar para o cliente para ser mais específico dentro de uma página de outlet, por exemplo. Outra forma de destacar essas informações é simplesmente não dizendo quais são, mas já trazendo o produto. Se você estiver trabalhando com promoção e preço agressivo mesmo, você pode muito bem trazer já no topo um carrossel com os produtos mais vendidos ou com as melhores ofertas daquela categoria. Isso pode ser feito através de carrossel, ou de links rápidos, ou de outros atalhos para esses outros produtos ou categorias através de banners ou textos em HTML. Outra estratégia poderosa para trabalhar com os conteúdos promocionais é criando urgência no usuário. Isso é feito principalmente através de contador regressivo, mas eles também podem ser usados de diversas maneiras diferentes. Eles podem estar no topo de uma categoria, como Outlet, por exemplo, dizendo que aquela oferta vai expirar em alguns dias. Ela também pode estar no próprio spot do produto, através de um selo de divulgação, ou até na sua página inicial, criando um destaque para aquele produto e um atalho para a pessoa chegar até ele. Outras informações a respeito disso e também como colocar isso na plataforma, eu falo mais no artigo desse mês e o link vai estar aqui embaixo para vocês. A segunda dica que eu tenho para vocês hoje é a respeito do fluxo de compra. Ele não deve ser confundido com a experiência do usuário, que é um sentimento abstrato que a gente vai falar disso outro dia. O fluxo de compra é o passo a passo que o teu usuário vai percorrer desde o início da tua loja até o fechamento do pedido. Todas as páginas são importantes nesse fluxo, mas é principalmente na página do produto onde isso vai começar a ser afunilado e ele tem mais elementos importantes para a conclusão desse fluxo. Mais para frente a gente vai fazer um artigo completo só sobre a página do produto para traçar cada dica para você em cada elemento, o que pode te ajudar ou não. O carrinho pode ser comparado com aquelas lojas físicas, lojas de departamento geralmente, onde tem um corredor para chegar até o caixa, que daquele corredor o cliente já não consegue mais sair, não consegue mais voltar, ou pelo menos é mais difícil dele sair, e ele é cercado de produtos, então tem várias estratégias ali que inconscientemente o cliente nem percebe, mas tudo aquilo é proposital, né? Então outros produtos de menor valor para agregar na compra, geralmente tem produtos como o doce na altura dos olhos das crianças, que elas acabam insistindo e convencendo os pais a aumentar a sua compra, e na tua loja virtual não é diferente. Você precisa ter um cuidado diferenciado nessa etapa do funil. O topo e o rodapé, por exemplo, eles têm que ser diferenciados do topo e rodapé da tua loja. Quando o cliente está na loja, ele está buscando outras coisas. Ele pode querer saber dos seus pedidos, ele pode querer saber sobre as informações da loja, quem somos, né, as páginas institucionais, mas no carrinho nada disso é importante. A única coisa que importa para ele, e principalmente para o lojista, é o fechamento da compra. Então esse caminho tem que ser simplificado. Portanto, deixa esse HTML mais limpo, só com aquilo que traz credibilidade para o teu site, como a tua marca, que é essencial, e também informações de saque, os contatos para ele tirar alguma dúvida se ele precisar, às vezes de tamanho, às vezes de entrega, se ele tem alguma dúvida, é bom ele já ter algum atalho para entrar em contato com o lojista. E também os selos de segurança e informações da loja, como endereço, CNPJ, esse tipo de coisa para mostrar que a loja realmente existe e tudo mais. O menu também tem que ser retirado, pois nessa etapa o cliente já não precisa mais navegar nas suas categorias e conhecer novos produtos ou ver quais são os seus destaques. Ele só precisa finalizar o pedido.
Então não é hora dele navegar, é hora dele simplesmente continuar. E esse caminho tem que ficar muito claro para o cliente. E a segunda dica que eu dou: esclarecer o caminho para esse usuário. Não adianta você simplificar o teu processo, deixar ele otimizado, se o cliente não sabe disso, se de nenhuma forma ele sabe que é um processo curto, melhor do que outras lojas. Uma forma simples de você fazer isso é adicionar toda essa trilha no topo do carrinho, com o passo de, por exemplo, eu estou aqui, e quais são os passos seguintes, para a pessoa não ter dúvida que ela está terminando o processo, pois ela pode pensar que ainda tem várias etapas e já desistir na metade. A terceira dica que eu dou é sobre o formulário de cadastro. Ter esse cadastro completo é importante para o lojista, mas para o cliente é muito chato. Ninguém gosta de preencher um formulário extenso, cheio de campos que na cabeça dele é inútil. Por isso é interessante que você enxugue esses campos que não são de extrema prioridade, e é por isso também que com o Smart Checkout da Tricorp, a única coisa que a pessoa precisa preencher são os campos que são essenciais para o pedido. Por exemplo, a identificação, que é através do e-mail, o endereço de entrega para o frete e a forma de pagamento, e nada mais. Se o lojista precisar de informação extra, ele pode pedir depois que a pessoa já garantiu o seu pedido. As formas de pagamento também podem ser enxutas. Várias lojas ficam na dúvida entre dar várias opções, porque isso pode ser bom para o cliente ter liberdade, mas por outro lado, dar muitas opções pode confundir, principalmente quando são opções parecidas, que a loja não deixa claro qual que é a real diferença entre cada uma. Por exemplo, depósito e transferência, boleto e boleto à vista. Então, às vezes, vale a pena o lojista identificar nos relatórios se aquela forma de pagamento é expressiva. Se não, às vezes é interessante optar por um checkout mais limpo do que ter várias opções que ninguém usa. A quinta e última dica é sobre manutenção. Por mais que você pense muito em como criar esse fluxo, ele não vai ser uma fórmula perfeita para sempre. Isso tem que ser constantemente avaliado, reavaliado e atualizado, porque isso pode variar de acordo com as tendências do mercado, os comportamentos do usuário e até mesmo as diretrizes novas que a empresa pode tomar. E depois da página de confirmação? O fluxo de compra termina no fechamento? Não. Nessa página é a chance que o lojista tem de usar outras estratégias para complementar o processo da loja, como por exemplo a avaliação, que é muito importante colher esses dados do cliente. Nesse caso, no fechamento não será uma avaliação do produto, porque ele ainda nem recebeu, mas sim da loja e da experiência que ele teve. E isso pode vir a partir de um banner logo no fechamento, por exemplo, ou de uma informação inserida na news que ele vai receber de confirmação de pedido ou de pedido enviado, que são os últimos e-mails transacionais que o cliente vai receber. Outra estratégia que tem que ser abordada é a questão da recompra. Se isso é importante para a tua loja, essa é a chance de já tentar amarrar ele com alguma estratégia para que numa próxima compra ele lembre de você novamente. Utilizando o Smart Checkout da Tricorp, todos esses templates são editáveis, então você pode definir de maneira muito simples a estrutura de cada uma dessas páginas para criar o passo a passo ideal para sua loja. Maiores informações e como fazer isso e também sobre esses pontos que eu comentei, a gente traz no artigo, que o link também está aqui embaixo. O terceiro ponto que eu quero comentar com vocês hoje é sobre o carrinho abandonado. Ele é importantíssimo, pois é do teu interesse que aquele cliente que já visitou a tua loja feche o pedido com você e não com o teu concorrente. Por isso, essa é uma estratégia que você tem para alcançá-lo, você ir atrás do cliente, e não simplesmente ser passivo e esperar que ele te encontre e finalize na sua loja. E é uma estratégia muito barata, porque diferente de mídia, isso não tem custo de clique ou de outro acesso assim, e o único custo que você vai ter é se você oferecer um desconto para o cliente fechar o pedido naquele momento. E como criar a campanha ideal para sua loja? Não existe campanha perfeita, não existe fórmula nem regra mágica. Cada loja tem que se adequar ao tipo de público e o tipo de comportamento que o seu público tem em relação à tua loja. Por isso, tudo isso tem que ser analisado e pensado com calma na hora de traçar a estratégia para a tua campanha. Mas uma dica importante: a coesão nessa campanha. Geralmente, uma campanha de carrinho abandonado conta com 3 disparos, em média. E é importante que um disparo não seja totalmente desconexo com o outro. Por mais que em um você dê desconto e no outro não, é legal que isso seja feito de acordo com uma progressão ou até mesmo um alinhamento visual. Para você abordar teu cliente, eu separei 3 formas de você se comunicar com ele. A primeira é a comunicação amiga, onde é uma comunicação agradável, mais solta, menos formal, onde você tenta criar um laço de parceria com o teu cliente para ele se sentir confortável de te pedir um desconto ou de conversar no chat sobre alguma dúvida ou alguma dificuldade que ele teve, e também para ele sentir uma ligação afetiva maior com a tua loja do que com o teu concorrente. E é claro que essa comunicação pode variar de segmento para segmento, pois em alguns tipos de loja
não cabe uma comunicação informal, mas de qualquer forma, é sempre bom tentar ser um pouco mais próximo do teu cliente. Outro tipo de comunicação é a comunicação agressiva. Agressiva no sentido comercial, onde você tem que destacar as suas vantagens comerciais, seja por preço, promoções ou por número de parcelamento, agilidade na entrega. Qualquer vantagem que você tiver sobre o seu concorrente, é importante você destacar e avisar muito bem seu cliente disso. E tem certas épocas do calendário ou certos tipos de loja que o mais importante é o preço. Então tudo que a pessoa está esperando é um desconto para arrematar aquele pedido. E aí você pode incluir isso na sua estratégia ao longo já de um período maior para você recompensar isso de algumas outras formas depois. Outro tipo de disparo é o chato, aquele que ninguém gosta e que fica várias vezes insistindo para finalizar aquela compra, mas geralmente extrapola o limite e acaba ficando irritante, seja pelo intervalo entre um disparo ou outro ou pela alta frequência no número de disparos. E como trabalhar com isso dentro da plataforma? Se for o carrinho tradicional, você tem 3 templates à sua disposição que você pode configurar como uma promoção de carrinho abandonado e oferecer um desconto ou não, e pode criar 3 templates diferentes um do outro. Eles podem ter um apelo visual maior, com imagens no topo, por exemplo, mas é importante o corpo sem HTML, até para ajudar na taxa de entrega e também na visualização pelo celular. E se for com Smart Checkout, você pode fazer quantos templates quiser, ainda que é aconselhável manter nos 2 ou no máximo 3. E ele tem algumas novidades no template que você pode incluir, como os dados do produto e até a imagem do produto. E como é uma área de HTML livre, você pode mesclar isso com outras informações, com outra estrutura da tua news, também mesclando com imagens e outros conteúdos HTML para deixar a tua news mais atrativa e com a aparência que mais se adequar à tua identidade visual. Outras dicas sobre esse processo e mais detalhes sobre esse template, você confere no artigo que a gente criou, mas caso tenha outras dúvidas e dificuldades, eu e toda a equipe de especialistas está à sua disposição para te ajudar. E a gente se vê.